Gostaria de, nesse vídeo da Missão Pifes, deixar a história de um homem que tinha um filho muito querido. E esse homem morava numa fazenda. E o interessante é que nessa fazenda ele tinha guardado consigo todos os bens. Por ficar muito longe dos bancos, ele deixava os seus bens guardados em um cômodo da casa. E o filho, ele foi sempre criado nesse ambiente de cuidado, nesse ambiente de amor, de proteção. E um dia esse filho começou a desejar conhecer aquele que estava bem longe da fazenda. E o pai sempre aconselhava: olha filho, você não precisa conhecer, fique aqui comigo. Você sabe que aqui você tem tudo que você precisa. Você não precisa buscar no mundo ou num lugar distante daqui, da sua casa, da sua cidade, aquilo que vai te satisfazer. E o filho, por muitas vezes, ele brigava com o pai. Ele o interrogava muito e por diversas vezes o questionava, até que um certo ponto o pai falou assim: chega, se você for embora, nunca mais volte. Se você sair dessa fazenda, se você sair de casa, eu não vou te aceitar mais de volta. E aquele filho ficou muito triste e uma madrugada ele entrou naquele cômodo onde tinha muito dinheiro, onde tinha o dinheiro guardado da herança dele. Ele pegou todo aquele dinheiro e ele fugiu. E ele fugiu em cima de um trem, para bem longe. Só que o tempo foi passando e ele não tinha se programado financeiramente. Ele achou que tinha conseguido alguns amigos, só que os amigos o surpreenderam por diversas vezes. Ele ficou sem moradia e ele teve que morar na rua. Ele teve que pedir esmola e ele teve que brigar cada dia para poder comer. Ele começou a se contaminar com aquele ambiente, com aquele mundo que ele vivia. Ele começou a entrar nas drogas. E durante mais um ano ele ficou totalmente dependente das drogas. E os amigos que se diziam amigos saíam com ele uma vez ou outra, ajudavam ele de vez em quando, mas no fundo eles não queriam trazer para suas casas mais um drogado, mais um cara problemático. Afinal de contas, quem é que quer ter um amigo que depende de droga para sobreviver? Então, isso foi trazendo consigo um mundo que ele não conhecia, mas um mundo também de surpresas. Ele começou a se relacionar com esses amigos, uns amigos difíceis, mal encarados, e ele achava que estava tudo indo bem. Até que um dia eles entraram dentro de uma loja para comprar alguma coisa para comer. E ele está ali escolhendo na cabeceira e ali nas prateleiras alguns produtos para ele consumir. Os amigos, sem ele perceber, sacam algumas armas e começam a assaltar e atirar para tudo quanto é lado naquele lugar. Ele fica em desespero e ele vai para o chão. Os amigos dele começam a chamar o nome dele para ele correr e fugir, porque a polícia vem vindo aí. Só que ele, no momento de desespero, não tem reação nem para sequer respirar direito. A polícia começa a revistar aquele local e encontra no chão, tremendo, de medo. E ele é preso. Dentro daquela prisão, ele começa a refletir sobre todos os anos que ele viveu no mundo. E depois de 6 meses, ele lembra daquela fazenda. Ele lembra do amor do pai. Ele lembra que lá não tinha injustiça, que lá não tinha a falta do amor. Pelo contrário, tinha muito amor. Ele lembra e sente saudade da sua família. Só que ao mesmo tempo ele se recordou que o pai não queria mais ele de volta. Ele não queria aceitá-lo mais de volta. Se ele fugisse de casa, não tinha mais jeito. Ele seria considerado como um qualquer. O pai simplesmente tinha dito para ele: olha, se você fugir, eu não te tenho mais. Eu não tenho mais você como filho. E ele, no momento de desespero, sem ter muito o que fazer,
Ele sabia que alguns dias ele poderia ser solto, então ele pega um papel e ele começa a escrever uma carta para o pai. A carta dizia que ele estava muito triste por ter passado tanto tempo no mundo, tanto tempo distante, e que ele se arrepende. De tudo aquilo que ele viveu, ele não pode trazer de nada bom, a não ser a lembrança de um amor puro de um pai. E ele quer voltar para esse pai, só que ele não sabe como. Então ele conta na carta de uma árvore. E ele fala: pai, você lembra daquela árvore que nós brincávamos quando eu era pequeno? E você me fazia subir naquele galho que eu nunca conseguia chegar. Mas quando eu fiz uma determinada idade, eu consegui chegar naquele galho. Dentro de alguns dias eu vou ser solto, pai. E eu quero que naquele galho, onde a gente brincava junto, a gente brincou durante tantos anos, você amarre um lenço branco. Porque quando eu passar de trem, eu vou entender que o Senhor me aceita de volta. Se esse lenço branco não estiver lá, naquele galho, eu vou entender e vou ter que aceitar que o Senhor não me quer de volta. Mas eu já não quero mais viver nessa vida. E eu nunca mais quero estar na situação em que eu estou, em que eu me encontro hoje. Um beijo do seu filho. Depois daquela carta, o coração dele começou a disparar de uma forma assim surpreendente. Algumas semanas depois ele é solto. E ele pega o trem pela manhã. E ele com aquele coração esperançoso, com um coração, lógico, ansioso demais. Ele entra naquele trem e ele começa a desejar que o pai o aceite de volta. Porque ele não tem para onde ir. Ele não tem onde morar. O dinheiro acabou. Os amigos foram embora. E ele está sozinho. O que resta agora é voltar para o caminho do pai. Então ele naquela viagem, ele começa a observar a paisagem. Ainda falta uma certa distância para chegar até a fazenda. E ele vai olhando e vai desejando. Ele vai sentindo aquele ar puro. Ele vai sentindo a beleza, vai podendo contemplar com seus olhos a beleza da natureza. E ele olha uma árvore com um lenço branco, que não era aquela árvore que ele tinha descrito na carta. E ele fica assustado, mas foi um susto bom, porque a próxima árvore tinha um lenço maior ainda, e a outra árvore um lenço ainda muito maior. Os seus olhos foram enchendo de lágrimas e o coração como que saindo pela boca, de tamanha emoção e alegria. Uma árvore após a outra com um lenço maior e maior e muito maior, e ele fica de pé naquele trem. Ele esquece as malas e ele começa a olhar uma árvore após a outra, com um lenço mais branco, mais lindo, mais puro. E perceba, quando ele chega, quando ele se aproxima da árvore que ele tinha escrevido na carta para o seu pai, não tinha só aquele galho com um lenço branco. Toda a árvore estava tomada por um pano branco, desde sua raiz até a última folha. Ele começa então a se encher de alegria e ele salta daquele trem. E ele salta e ele começa a procurar o pai, começa a correr naquela fazenda. E ele vê o pai distante vindo ao encontro dele. E ele começa a correr e a correr. E nessa corrida de encontro ao pai, ele lembra de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele teve que suportar. Teve que morar na rua, no frio, sem ninguém. E agora ele vê que ele está de encontro com o pai, que ele está indo de volta para sua casa. E o pai o abraça, beija e fala: filho, eu te aceito de volta, você é meu, essa é a sua casa, você é bem-vindo aqui, meu filho. Tudo aqui é teu, não se preocupe, não diga nada, eu te amo.
Você já deve ter entendido que esse Pai é o nosso Deus e que esse menino pode ser eu e pode ser você que está aí me ouvindo e me assistindo através desse vídeo. Eu estou muito distante de você. Há um mundo de tecnologia que impede de eu te encontrar. Mas eu quero que você saiba que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que te quer. Às vezes nós não entendemos muito qual é o nosso real propósito aqui na Terra, não é? Mas Deus, Ele sabe exatamente por que você está aqui e por que você está nesse mundo e por que você está passando por essa situação. Ele te ama, Ele te aceita do jeito que você é. E Ele quer se apresentar a você. Basta que você abra o teu coração. O real sentido da missão Pifes é esse: pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Nós não temos títulos pastoral, nós não temos nenhuma espécie de liderança sobre a vida de vocês, mas queremos lhe apresentar um Deus que mudou a minha vida, a vida dos irmãos que me acompanham e pode mudar a sua. Deus te abençoe.